No mundo só existem dois tipos de pessoas. Aqueles que amam o Homem-Aranha de paixão e são fanáticos de todas as idades e que carregam no coração o amor por esse personagem, e os outros que gostam muito do Homem-Aranha. Sim, não tem ninguém que não goste do personagem criado por Stan Lee e Steve Ditko lá em 1962. Mas não dá para negar que em mais de 60 anos de história, o Peter Parker já passou por fases maravilhosas e por fases medonhas. Nesse vídeo, nós vamos desembaraçar essa teia e nós vamos examinar todos os altos e baixos da carreira do herói. Bem-vindo, viajante! Eu sou Marcelo Santos. E se você acredita que boas leituras são uma excelente companhia pela jornada da vida, este é o seu canal. E se você ainda não tem o hábito de ler, mas quer começar a se aventurar por esse caminho, vem com a gente, o Viajando na Leitura também é para você. Aperte o cinto e vamos ao vídeo de hoje. Tudo começa aqui, na chamada fase clássica, a origem do herói. Diferente de outros personagens, você já pode começar a ler aqui nessas histórias antigas porque elas já são muito boas. O Stan Lee, juntamente com o Steve Ditko, ele já começa a mostrar a origem, ele mostra a origem do herói, o Peter Parker, o jovem, tímido, nerd, que ganha seus poderes com a picada de uma aranha radioativa e com a morte do seu tio Ben, sentindo-se culpado por isso, ele passa a lutar contra o crime. E nessas primeiras histórias você já conhece os seus principais vilões, o Abutre, o Electro, o Camaleão, Dr. Octopus, e tudo aqui tem tudo o que você precisa para saber o personagem. As histórias são divertidas, as histórias são tem suspense, tem ação, tem comédia, tem romance, é muito bom. Se você não quiser começar pelo comecinho, que as histórias são mais antigas e o estilo do desenho do Steve Ditko talvez não te agrade muito, você pode começar pelo volume 3 da edição definitiva do Espetacular Homem-Aranha, porque aqui começam os desenhos do John Romita, que é um dos meus desenhistas favoritos. Olha só o estilo dele, o jeito dele desenhar, ele criou essa imagem clássica do que a gente já conhece como o Homem-Aranha. Toda essa fase inicial já está sendo publicada na edição definitiva da Panini. O começo, a fase do Steve Ditko, foi toda lançada na coleção clássica Marvel, em capa cartonada. Essa fase eu considero a fase clássica, chamada clássica, os 10 primeiros anos da história, que começou com Stan Lee e no finalzinho alguns outros autores concluíram, e a conclusão simbólica dessa fase é a famosa morte da Gwen Stacy. Quando o Duende Verde ele mata a namorada do Peter Parker, e simbolicamente essa história aqui representa o fim da inocência, o fim daquele período mais inocente das histórias. Olha o Justiceiro aqui. O fim desse período mais inocente das histórias do herói com a morte da sua namorada, um clássico dos quadrinhos. Essa primeira fase, a fase clássica do Homem-Aranha, eu diria que é nota 10. Nota 10 de 10, não tem o que tirar. Após isso, nós entramos numa fase que eu chamo de fase de estabilidade, em que os autores, os escritores, os desenhistas, eles mantiveram o que estava funcionando e não mexeram muito na coisa. Eles não criaram muitas coisas novas. São mais ou menos 15 anos de histórias em que você tem um arroz com feijão bem feito. São aquelas histórias que você pode pegar em qualquer ponto e ler e você vai entender. Não tem grande mudança nessas histórias. Por um lado, isso é bom, isso é seguro, você não vai pegar nada ruim, mas também não tem nada de muito inovador. Essa fase, a fase que vai de 1973 até 1984, 85, por aí, está sendo lançada na saga do Homem-Aranha, pela editora Panini. E é o seguinte, se você perguntar, por onde eu começo? Pode começar em qualquer lugar. Qualquer edição da saga do Homem-Aranha que você lê, você vai entender e você vai curtir, e é uma história de super-heróis. Eu daria uma nota 7
para essa fase, né? A nota 7 para passar de ano, tá? Então é um gibi seguro para você ler e se divertir. A partir de 1984, começam a haver grandes mudanças na vida do herói, grandes mudanças na vida do Homem-Aranha. Uma das mais importantes, né, não é a mais importante, mas uma fase que começou essa mudança foi a fase do uniforme negro. Depois que o Homem-Aranha ele foi para a saga Guerras Secretas, ele encontra esse uniforme que a gente vai descobrir depois que é um alienígena, um simbionte, né? E aí esse uniforme dá várias habilidades para ele. Foi a primeira vez, então, que o Homem-Aranha teve uma mudança de uniforme. Só que, como tudo que é bom dura pouco na vida do herói, ele descobre, então, que esse uniforme é vivo, está querendo tomar posse da vida dele e ele acaba se livrando desse uniforme alienígena e passa a usar um uniforme preto feito de pano, feito de tecido. Depois disso, um grande evento da vida dele foi A Última Caçada de Kraven, uma história clássica em que Kraven, o caçador, um dos inimigos do Homem-Aranha, ele enterra o Homem-Aranha vivo, né? E se torna, toma posse da identidade do Aranha, uma história sombria, uma história meio, alguns chamam de o Cavaleiro das Trevas do Homem-Aranha, né? Uma história muito clássica. E a terceira grande história que vai marcar uma transição na vida do Homem-Aranha é o casamento do Homem-Aranha. Sim, né? Após muitos anos, ele consegue se casar com a Mary Jane, né? A ruiva dos sonhos e personagem preferida de muita gente. Essas três mudanças, né, o uniforme negro, a caçada de Kraven, o casamento, nos levam para uma terceira fase que eu chamo a fase do crescimento. Por quê? Porque agora o Homem-Aranha, Peter Parker casado, ele passa a ter mudanças na vida dele, passa a enfrentar outros desafios, outras dificuldades. O maior delas é o Venom, que é aquele uniforme alienígena que se fundiu a outra pessoa, se tornou então um inimigo do Homem-Aranha, o Carnificina, que é como se fosse o filho do Venom, várias ameaças novas e diferentes. Essas histórias saíram aqui no Brasil, mais recentemente, nos ônibus da Panini. O ônibus O Espetacular Homem-Aranha, por David Michelinie e Todd McFarlane, o ônibus do Todd McFarlane e o ônibus do Homem-Aranha por Eric Larsen. Tá? Essa fase, eu diria, daria uma nota 9 para ela. Uma fase realmente muito boa e muito querida. Após isso, tá? A Marvel ela começou a entrar numa concorrência muito grande com a editora Image, uma editora que publicava quadrinhos com bastante ação, com uns desenhistas superstars na época e que fazia muito sucesso entre a garotada. E ela queria então publicar também histórias de ação, histórias com muitas reviravoltas. E então tiveram a ideia de criar a famosa Saga do Clone, né, que está saindo agora, está sendo republicada. Isso é dos anos 90. Eu não acompanhei a Saga do Clone, por quê? Porque tinha uma revista na minha época chamada Herói, e essa revista contou como seria a Saga do Clone. E pelo que eu li acerca do que era, eu falei, eu não vou acompanhar essa porcaria não, porque isso aí vai ser muito ruim. Qual é a ideia da Saga do Clone? A Saga do Clone é que vários anos antes, 20 anos antes para ser exato, houve um vilão que fez um clone do Homem-Aranha. E o Homem-Aranha e o seu clone brigaram e etc. E o clone foi dado como morto. Só que um não sabia quem era o verdadeiro e quem era o clone. A Saga do Clone diz que esse clone, na verdade, que não morreu, mas que viveu escondido por aí, ele era o Peter Parker verdadeiro. E quem viveu todos esses anos e casou com Mary Jane foi, na verdade, o clone. Essa é a premissa da Saga do Clone, que durou muitos e muitos anos. A ideia era substituir definitivamente o Peter por esse outro personagem que passou a se chamar Ben Reilly. E a ideia era fazer o Homem-Aranha ser solteiro de novo, porque alguém na Marvel achava que um super-herói casado não era popular o suficiente.
A história não foi bem aceita, durou muito tempo, durou mais do que deveria, mas hoje em dia muita gente disse que é uma coisa tão ruim que acaba sendo boa. Muita gente fica com curiosidade, inclusive, eu vou comprar para ver como é essa saga. Não posso eu mesmo avaliar, mas a avaliação que os outros dão por aí é tão ruim que chega a ser bom, tá? Vou continuar então as outras fases do Homem-Aranha, mas antes eu quero que você dê a sua curtida, né, e se inscreva no canal, tá? Nosso canal está começando e a gente precisa aí da sua ajuda, ok? Antes de entrar em outras fases do Homem-Aranha, tem uma publicação que é muito importante de eu falar, que é Homem-Aranha Ultimate. Nos anos 2000, no começo dos anos 2000, o Homem-Aranha, depois de toda essa confusão da saga do clone, o Homem-Aranha não estava muito popular, não. As vendas estavam em queda, a coisa não estava muito boa. A Marvel, ela teve a ideia de lançar uma linha de um universo alternativo, onde os heróis teriam suas origens recontadas, um novo começo. Então nós temos um outro universo com um Peter Parker adolescente. Sim, o Homem-Aranha Ultimate era o Peter Parker, só que adolescente. E foi então recontada com os desenhos do Mark Bagley e o roteiro do Brian Michael Bendis, toda essa história do Homem-Aranha, em que ele encontra seus primeiros vilões, o Duende Verde, o Dr. Octopus, e vai ganhando seus poderes de um jeito bem cadenciado, né? Aquilo que na saga original levava uma edição para acontecer, aqui levam 7 edições para acontecer, vai bem devagarzinho, mas muito bem escrito, muito bem feito e fez um enorme sucesso. O universo Ultimate, que tinha, além das histórias do Homem-Aranha, tinha X-Men Ultimate, tinha os Supremos, que eram a versão dos Vingadores, ela continuou se estendendo, várias coisas aconteceram, inclusive a cidade de Nova York foi destruída, etc, etc. E nesse universo, o Peter Parker, esse adolescente, morreu. E nesse universo, então, um outro adolescente tomou o lugar dele. Você já deve saber quem é. É o Miles Morales. Sim, o Homem-Aranha negro, latino, né, que se torna, então, o segundo Homem-Aranha desse universo Ultimate. Só que o universo Ultimate houve uma saga chamada Guerras Secretas da Marvel. E o Homem-Aranha Ultimate, o Miles Morales, ele passa a fazer parte do nosso universo. Então hoje, no universo Marvel, existe o Peter Parker, que já é adulto, e você tem o Miles Morales, que é um adolescente, tá? Para essa fase, toda essa fase do Homem-Aranha Ultimate, eu dou também nota 9. Chegamos então a uma outra fase do Homem-Aranha, do nosso universo. Enquanto tudo isso estava acontecendo nas revistas da linha Ultimate, no universo principal da Marvel, começou uma nova fase que eu chamo a fase das polêmicas. É a fase do escritor J. Michael Straczynski, com vários desenhistas, entre eles o John Romita Jr., filho do segundo desenhista do Homem-Aranha, e também o brasileiro Mike Deodato, fez parte dessa saga. Toda essa saga está na publicação Marvel Saga, da Panini. Tá? A fase inicial, eu gosto. A fase inicial com os desenhos do John Romita Jr. tem umas ideias bem interessantes, tem um vilão bem interessante, tem uma trama que eu acho legal, muita gente não gosta. Agora, o que vem depois disso aqui, essa fase inicial até o número 5, né? O que vem depois desse número 5 é tão ruim, mas é tão ruim, que apaga qualquer lembrança boa dessa situação. Tem uma fase chamada O Outro, que é uma saga muito ruim. Tem a ideia de que a Gwen Stacy... Tem uma saga chamada Pecados Pretéritos, em que a Gwen Stacy, ela teve um caso com o Duende Verde. A namorada do Homem-Aranha traiu o Homem-Aranha com seu maior inimigo e ela teve filhos que tiveram um crescimento acelerado antes de morrer. Uma coisa horrorosa. E ao final dessa fase, o Homem-Aranha expõe a identidade secreta dele para o mundo,
na saga Guerra Civil. A tia May é baleada, a vida dele vira de cabeça para baixo, e a solução que os autores e os editores encontraram para essa situação foi o Peter Parker e a Mary Jane fazerem um pacto com o demônio Mephisto, que ele queria, olha, em troca da felicidade de vocês, eu vou fazer todo mundo apagar da mente a identidade do Homem-Aranha e vou salvar a vida da sua tia, mas o seu casamento vai deixar de existir. E eles topam, um herói fazendo um pacto com o demônio. Foi a saída criativa que os editores quiseram para fazer do Homem-Aranha um herói solteiro de novo, sem ser o divórcio ou a viuvez. Então, que ideia estapafúrdia. Por causa dessa ideia de um herói fazer um pacto com o demônio para resolver um problema e de um herói que tinha toda uma vida de casado, de repente ser solteiro de novo, esquecer tudo aquilo, eu simplesmente parei de comprar Homem-Aranha a partir dessa fase. Já são mais de 20 anos que eu não compro as revistas inéditas, as revistas novas do Homem-Aranha. O que eu vou falar então a partir daqui é a partir de avaliações de outras pessoas. A próxima fase que veio após essa fase das polêmicas é a fase das inovações, do escritor Dan Slott. Dan Slott ficou mais de 160 números escrevendo o Homem-Aranha, e ele fez algumas fases que são memoráveis. A fase Um Novo Dia, em que logo depois do fim do casamento, e ele tem novas aventuras. Depois tem a fase Homem-Aranha Superior, em que o Dr. Octopus, ele troca de mente com o corpo do Peter Parker, e ele se torna o Homem-Aranha, e ele passa a querer ser um Homem-Aranha, só que com um estilo de vilão. Depois disso, isso acaba, mas o Peter se torna um milionário. São várias ideias novas, ideias diferentes, e os críticos e as pessoas que leram dizem que são ideias boas, que são ideias ousadas, que são ideias que vale a pena ler. Eu mesmo não li, mas isso é o que eu ouço a respeito disso. E por fim temos a fase atual, que é uma fase chamada Back to Basics, de volta ao básico. Ou seja, o Homem-Aranha é novamente aquele jovem com problemas financeiros, solteiro, com problemas com as suas namoradas, sempre com dificuldades, e de jeito nenhum o editorial quer que ele fique com a Mary Jane. Sempre fazem algum impedimento para ele não se casar com ela. Essa fase atual, que está sendo publicada agora nas mensagens da Panini, também eu não li, mas o que eu ouço, o que eu leio da crítica especializada é que ninguém está gostando. Ninguém absolutamente está gostando da fase atual do Homem-Aranha. E você? Quais são as fases do Homem-Aranha que você conhece? Qual delas é a sua preferida? Teve alguma dessas fases que você ficou com curiosidade de ler? Deixe seu comentário aqui, tá? Tem vários links na descrição desse vídeo com revistas do Homem-Aranha para você ler. Se você comprar nesses links da Amazon, você vai estar ajudando o nosso canal, ok? Lembre-se, boas leituras te fazem viajar.